Pedro Ernesto Denardim. Boa tarde, 1h05. Você já está ouvindo e vendo o Sala de Redação, tá? Gaúcha, www.radiogaúcha.com.br, tá certo? Bom, é o nosso Sala de Redação online, de Real Atacado, novidades que viram lucro para o lojista, e Blackbird, o seu energético. Vai te dar uma energia, né, Vianney? Tá meio bombado, né? Reforçar as energias é bom. Lembrando que a hora certa do crematório metropolitano, 0800 51 26 24, e a temperatura de Santa Clara, há mais de 100 anos na mesa dos gaúchos, temperatura que nesse momento é de 28 graus e 7 décimos. O Sala de Redação é de produtos Gimo, qualidade comprovada, fechamento tomereiro, tudo em até 8 vezes sem juros em todos os cartões, ninguém facilita tanto. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Ruder, 40 anos de inteligência e segurança, e Car House Toyota, incomparável. A nossa pesquisa interativa de hoje pergunta: com Fred e Jô convocados hoje, a seleção brasileira estaria bem servida de centroavante? Sim ou não? radiogaúcha.com.br. Participe. Estaria, Laura? A contra-pergunta da interativa é a seguinte: se não forem eles, quem serão ou quem seriam? É uma contra-pergunta. A seleção está sem centroavante, assim como o Internacional. Está sem centroavante também. Gostou do Elton Paulista ontem? Adorei. Adorei, cara. E olha, e o problema é que o He-Man está fazendo gol e tal, mas é que nem o Barcos, está fazendo gol. Tá, mas é no gauchão aí, vamos ver depois contra o perigo disso é que ontem o Moreno fez 2, o Alexandre fez 2, o Marcos fez 2, todo mundo fez 2, tá entendendo? Só o Wellington Paulista que não conseguiu fazer nenhum. Pedro Ernesto, o Wellington ontem Paulista. Foi um horror. Mas não é ontem, não. Ele tá, todos os jogos que eu vi dele, meu Deus, e tá inseguro ainda. Piora tudo, né? O Tardelli foi o melhor em campo. O Jô que é o centroavante, o Tardelli é o cara que joga mais pro lado e tem velocidade. Lateralizado, como se diz modernamente. E tem fez 2 gols e tal. Então, por esta razão que ele preferiu o Jô, certo? Vocês estão falando do jogo internacional, o Vianney comentou agora aqui sobre, e o Pedro também, sobre o jogo internacional. Eu já li aqui que o Silvio Benfica colocou no seu programa a seleção do Gauchão e o técnico foi o Julinho Camargo. Eu queria falar sobre o Julinho Camargo. Olha, eu acho que ontem o Julinho Camargo teve uma atuação exemplar no jogo de ontem. Eu acho o Julinho Camargo um extraordinário treinador. Ele teve uma má passagem pelo Grêmio, num momento talvez inoportuno, que o clube estava muito mal. Mas nas categorias de base, tanto de Grêmio como de Inter, o Julinho Camargo foi muitíssimo bem e é um excelente treinador. Mas ontem, especialmente, a isso quero me referir, ele teve um excelente trabalho, um extraordinário trabalho, porque ele saiu jogando para frente. Com 5 minutos ele fez um gol. Ele continuou jogando para frente. O Veranópolis teve outras chances de marcar ainda no primeiro tempo e talvez no segundo, quando o cara quis encobrir o Dida, inédito. O cara querer encobrir o Dida é inédito, né? É fantástico. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Julinho Camargo foi tão inteligente, foi tão perspicaz e soube ler tão bem aquele jogo de ontem, que quando o Internacional povoou de atacante, ele disse assim: eu vou me fechar também. Ele povoou de zagueiro também. E marcou todos os atacantes do Internacional. E os atacantes do Internacional só receberam bolas alçadas na área. Porque o técnico do Veranópolis, Julinho Camargo, obrigou o Internacional a alçar bola na área e não permitiu as jogadas do Internacional. Então, olha, parabéns ao Júlio Camargo. Foi uma excelente vitória, um excelente trabalho. E está se destacando nesse gauchão o Julinho Camargo. Eu me senti ofendido, Pedro, pelo Cacalo. Porque, vai querer encobrir o Dida, porque o Dida tem 3 metros de altura. Quer dizer que eu estou encobrindo toda hora. Lógico. Tu está sendo coberto. O Silvio Benfica ontem no balanço final solicitou ao Leonardo da Costa uma entrevista exclusiva com o Julinho Camargo. Muitíssimo interessante. E entre outras coisas ele lembrou o seguinte: primeiro ele tem uma categoria impressionante, o Julinho Camargo, né? Uma pessoa acima de qualquer suspeita, né? E aí ele elogiou o Abel, elogiou o Anderson e lembrou que ele entrou no momento em que a situação não era melhor e por isso ele foi afundado pelo momento. Já o Anderson Moreira, a quem ele teceu elogios importantes, ele pegou o Grêmio no início de temporada, né, com capacidade e tempo para fazer uma pré-temporada, montar um time, etc, sabe? Que foi a oportunidade que ele não teve. Mas ele recebeu bons jogadores, hein, Pedro? Faltou ao Julinho. Olha que o Grêmio fez boas Faltou ao Julinho Camargo, Pedro, naquele momento no Grêmio. Eu acho que isso
as pessoas têm que fazer em futebol. Eu sempre procuro falar por mim só porque eu não... Você é dieta? Não, porque de repente alguém vai dizer, tu está te referindo a A, B ou C. Não estou me referindo a ninguém quando eu falo por mim. Eu, antes de ser vice-presidente de futebol do Grêmio, Pedro, eu fui convidado 2 vezes para ser. E eu não me achava em condições de sê-lo. Eu achava que eu não... pode ser esse que eu não estava pronto. Humildemente, eu recusei naquele momento, porque eu achava que eu não tinha condições de ser vice-presidente de futebol do Grêmio. Quando eu fui convidado e aceitei, eu me senti em condições de assumir aquele cargo. E para o Julinho Camargo eu quero dizer a mesma coisa. Quando ele foi convidado para ser técnico do Grêmio, no meio daquele tsunami que era o Grêmio naquele momento, um turbilhão de dificuldades, ele devia ter alguém ao seu lado que pudesse orientá-lo e dizer, calma, Júlio, não é o teu momento ainda. Vai chegar o teu momento. Calma, não, as oportunidades aparecem. O teu trabalho vai fazer com que tu tenha essa oportunidade. E agora o Júlio Camargo parece que está amadurecido, né? E gordinho. Parece que está em condições de realizar um trabalho num clube grande. Parabéns mais uma vez ao Julinho Camargo. Por falar em Grêmio, rapidamente eu quero aludir a um paradoxo, Pedro. Um paradoxo. O Grêmio não teria time para ser campeão da Libertadores, sequer para ser candidato ao título da Libertadores. É o que nós temos afirmado aqui, eu acho que sem exceção. E até não tem nenhum grande time, assim que a gente diga, bom, esse aí é o timaço e tal. Eu não sei quem não dá para ganhar desse timaço. Isso amenizaria esse pessimismo em relação à candidatura do Grêmio. Agora, paradoxalmente, aí que veio o paradoxo, o Grêmio está mostrando que está construindo um elenco, porque quando tu olhas para o campo e tu vês o Pedro Jeromel, eu sei que é Campeonato Gaúcho, que me engana, que eu gosto, sei tudo isso aí. Mas descontando isso, o Pedro Jeromel vai bem, o Alan Ruiz vai bem, e o Dudu joga tão bem como jogou, sem falar no Luan, né, que esse aí já eu usei a palavra craque daqui a pouco para ele. Então parece que está construindo um elenco sem ter exatamente um time em que se possa apostar, né? Gozado isso. Não, e sobretudo o Grêmio está produzindo novidades que a gente não contava, e o Dudu é um fato, o Luan é outro fato. O Alan Ruiz é outro fato. O lateral esquerdo. O lateral esquerdo do Wendel, né? Que aliás é dúvida para o jogo de amanhã. Né? E se ele não puder joga o Breno, que eu acho que também é um bom jogador. Essa é a grande sacada do seu Anderson Moreira, Pedro. Desculpa te interromper. Se não puder jogar o lateral esquerdo, jogue o outro lateral esquerdo. Não inventa um volante, um lateral, um sei lá quem. Joga o cara que é da função. Mas tem só 18 anos. Mas e daí, se é bom, bota para jogar. Mas 18 anos é uma criança que faz criança. Mas agora tu vê, tu poupa o Wendel no jogo de sábado, porque tem jogo na terça-feira, e ele vai treinar domingo e se machuca. Então, esse negócio de preservar para não se machucar, já tem 1000 provas que não tem nada a ver, não adianta. O cara não jogou no sábado, preservado e tal. Aí foi treinar domingo, o que aconteceu? Torceu o tornozelo. Isso acontece. Guerrinha, tá tudo bem contigo? Segunda-feira, legal, amanheceu bem. Tudo em ordem. Boa. Gostaste dos atacantes do Inter ontem no segundo tempo? Porra. Jogaram todos, né? Só faltou todos. 5. Que loucura. Cara, eu não vou criticar o Abel Braga, eu não vou criticar, eu vou aguentar até onde der. Porque eu não quero me incomodar de novo como já me incomodei por causa do Abel. Mas ontem era dia de folga, era domingo, né? Como assim dia de folga? Os titulares não jogaram. Pelo amor de Deus, mas o que ele fez com o agora, time? desse time que jogou ontem, quantos estiveram no Chile? Não sei, eu acho que nenhum. Como nenhum? O Caio fez o gol no Chile. Fez o gol. Não é como nenhum. Então, o Wellington Paulista foi pro Chile, não foi? Foi o Aylon. Né? Quantos foram do Chile e acabaram sendo aproveitados com a viagem mesmo? Então não houve, ninguém poupou ninguém. O time do Chile é que foi... Não, e os caras não foram. Os caras foram pro Chile, então vocês vão jogar domingo. Não, e os caras não... E a Serra agora? E os caras não foram pro Chile para ser poupados. Exato. Poupados para não jogar. Porra, não entendi. Não é motivo, sabe? Eu falei ontem no bate-bola, o que um time de futebol mais precisa é ter entrosamento. O Internacional teve uma pré-temporada bem razoável. Tanto é que botou o time sub-23 para jogar, para priorizar a pré-temporada. Fez o tempo que quis. Fez o que quis, né? Bom, aí voltou. Aí joga uma partida, no outro jogo da folga, o time está mudando, é diferente a formação do ano passado, então precisa entrosar. Está perdendo tempo. Claro. Está perdendo tempo.
Não é porque perdeu o jogo, não é por isso. Não é pelo o Inter, Gauchão. Não, o Inter precisa ajustar o seu time. O Internacional vai ser finalista do Gauchão, podem apostar isso que eu estou dizendo, vai disputar o título, não é a derrota de ontem. Não, mas tem mais coisa pela frente. O Inter precisa chegar azeitado na Copa do Brasil, no Brasileiro. Dia 12 de março começa a Copa do Brasil. É logo em seguida agora. O Internacional e o Grêmio podem colocar times reservas no Gauchão em todos os jogos que vão disputar o título. Vão disputar o título igual. Então não é pelo campeonato gaúcho aí que o Inter está errando. Está errando porque é a cultura da preguiça que está instalada no Beira-Rio há alguns anos já. É preguiça. Não querem trabalhar. Mas vejam que eu não quero encarar. Não querem jogar? Pra quê? É dia de folga, velho. Do trabalhador. Ninguém aqui na mesa está fazendo isso, tá? Mas eu não quero encarar situações diferentes de maneira igual. O Grêmio está na Libertadores, o Inter não está. Bom, se o Inter estivesse na Libertadores, como tantas vezes esteve, já ganhou 2 vezes a Aí Libertadores. justifica. Não, aí tudo bem. Claro. O Grêmio está na Libertadores e quantos titulares jogaram contra o Novo Hamburgo? Não, pois é. Meio time era de Não, titular. 6 ou 7. Pois é, ainda que o que mais acontece? reforça o que eu estou dizendo. Hoje tu não corre Aí o mais. Inter não está na Não, Libertadores. o Inter não tem justificativa Hoje. nenhuma. E isso me leva a... Eu não vou responsabilizar o Abel só. Isso Eu vou aí, responsabilizar a direção, toda ela. que não manda nada. Toda ela. Que não manda nada. Que não chama o treinador, não. Nós temos que afinar o time, afirmar para a Copa do Brasil. Pelo menos Então ele não está vamos jogar. fazendo o Abel, isso aí ele fez questão de frisar, ô Vianney. Eu vou estar sempre na beira do campo, não, como alguns técnicos de Não nome. adianta. Acho que o Tá Luxemburgo trabalhando, fazia, tá trabalhando. mandava o Roger, por exemplo, né? E não ia. Roger que estreou com vitória no Juventude. É verdade. Hoje, com a evolução da parte médica, clínica, não sei o que é, tu tem condições de constatar se um jogador está no limite ou não está. Agora, será que os 11 do Internacional estavam correndo risco de... Mas de recém lesionar? começou a temporada, Pois é isso que eu estou Guerrinha. dizendo. Faz o exame lá, diz quem é que está sentindo mais esse início aí com a carga de trabalho. Bom, isso deixa fora. Mas nós vamos para março. O time titular do Internacional jogou quantas partidas? 3? 4 ou 5. 3 ou 4? Não, 4 ou mas 5. é- Por aí. 3, por 4, aí, 5. Imagina. Nada significativo. Tá Tu preservando. sabe por que eles estufam o peito e dizem que estão certos? Porque, excetuando o empate no Grenal é Grenal, né? Sim, claro. As outras partidas todas foram ganhas pelo Internacional. Então, Não, mas só não que é, até mas- que chegou mas uma o hora... problema- Pelo mas- Sub-23 também. Mas né, eu, pelo menos, não estou reclamando e não estou achando que está errado pelo resultado. Assim? Claro que Não é por isso. O resultado é uma coisa completa. Vão valorizar o Veranópolis. Contingência. Não, e vão O valorizar o resultado Veranópolis também. Exato, o resultado vai ganhar e vai perder com os titulares também. Também vai ganhar Não e vai é isso, perder não com os é titulares. Não é? O problema é que o Inter está perdendo tempo. É verdade. O Inter precisa deixar o seu time capacitado para enfrentar competições mais rigorosas. É que a 12 de março é Belém do Pará, eu estou enganado? Belém do Pará. Belém do Pará Mangueirão. com o Remo. Tu vai pegar lá uma Mangueirão? Peguei um Ita no norte. Não, sabe que eu falei ontem no bate-bola também, o Guerrinha até me corrigiu. Não, o Inter vai classificar contra o Remo, eu também acho. Mas não é fácil jogar contra o Remo. Ah, mas o Remo é da Série D. Não, o Veranópolis não é de série nenhuma. Perfeito? E o presidente do Remo falou aqui na Rádio Gaúcha, no Show dos Esportes, parece, dizendo que serão vendidos 40 mil ingressos. Não, é um time com torcida, é um time Vai que... ser- Sabe? Mas É pica- caldeirão. O Remo já tirou o Inter da Remo vai Copa ser do Brasil. eliminado com estádio cheio, motivado. O problema todo não é o Remo, Pedro. Não, o mas problema Guerrinha, é O o Inter. problema é depois. Não, mas é Guerrinha, sabe Não, o que é? depois. Mas o Remo que já tu não- tirou o Inter da Copa do Brasil. tudo bem. Tirou dentro do Beira-Rio com o Tudo Muricy bem, Ramalho. Tudo bem, isso já aconteceu. Isso acontece. Claro, pode o Asa acontecer. de Arapiraca tirou o Palmeiras. acontece, Acontece. é. Agora, normalmente, o Inter passa pelo Remo, mas se passar pelo Remo não é campeão. O Inter, para ser campeão, tem que enfrentar desafios mais fortes. Não, mas o que eu estou tentando querer dizer, Guerrinha, é o seguinte, ó, é que no ano passado, tá, e eu fui no jogo lá em Rio Branco, o Inter enfrentou o time do Acre lá. Ano passado o Inter começou contra o Santa Cruz, né? Não, começou com o time do Acre, depois foi Santa Cruz. O Rio Branco. Isso. Rio Branco do Acre. Rio Branco do Acre. Foi Santa Cruz. Ah, Bom, foi o Rio Branco é o seguinte, o Rio Branco não ganha do time da rádio, do time de sala de redação, com esses velhinhos todos aqui, tá entendendo? Porque é um time, digamos assim, É limitado, né, Pedro? limitado. Mas o Inter Acre poupou não tem lá, né? tradição. Poupou. Hã? Lembra que o Inter poupou?
porque ficava no meio do mato, não sei o quê. Foi muitos jogadores não foram. Não foram? O Inter O fez D'Alessandro foi pra rua? O Inter fez o placar aqui, Pedro. Fez lá 2x0, Foi só lá, teve o 2 jogo a lá. 0. Então foi contra o Santa Cruz que popou, foi isso? Parece que... Ele popou, ele andou um jogo que ele disse assim, não, tem um jogo no meio da semana aí que eu não sei o quê, bababá. Popou, andou popando um jogo dele. Não, contra o Remo, contra o Rio Branco, lá no Acre, o Inter jogou com o time titular, o D'Alessandro foi expulso, levou uma porrada no cara de um lá. volante, eu me lembro. E o Inter conseguiu eliminar o Rio Branco lá. Mas esse ano é diferente, não é o Rio Branco, é o Remo. O Remo tem tradição, o Remo tem torcida. Claro que é um time inferior ao Internacional, mas não dá pra marcar. Daqui a pouco um acidente, tu toma 2x0, porra, tu traz uma complicação. Sabe por que ele é Rio Branco, esse time, né? Porque o Barão do Rio Branco, glorioso Barão do Rio Branco, pegou da Bolívia o Acre pra nós. Né? Eu sei. Mas deixa assim, vamos em frente. Eu não consigo entender que um clube pague bem para os seus jogadores, comissão técnica, para não trabalhar. Eu não consigo entender isso. Eu vi uma explicação que o Inter ontem poupou porque jogou terça, que foi terça que o Inter jogou terça. Nós jogamos sábado e depois terça. Domingo e quarta é o mesmo período. É a mesma coisa. É o mesmo período. A única coisa assim que tem que dizer, eu já falei, quero deixar bem grifado, é que não é indolência, negligência, preguiça do Abel, porque ele estava em Veranópolis. Tem treinador que manda outro. Não, a preguiça não é dele, a preguiça é do vestiário, é um negócio já cultural no Internacional. Quer poupar? Que popa titulares quando não precisa. Quer poupar? Não é Popa, eu concordo que popa, mas não poupar 11. Popa 2, 3 lá que estão, entendeu? Tem que fazer o time, Guerrinha. Mas sim, até para dizer assim, eu tenho uma dúvida. Quem é que vai ser o lateral direito? Muito bem, eu vou poupar o lateral direito. Quem é que vai ser eu preciso de um atacante se eu não tiver o meu titular. Quem é que... Popa o titular, é isso aí. Claro. Agora não, eu não sei nem se foi o Bainha ontem, massagista, acho que foi poupado. Acho que ficou mal. O Bainha tinha uma missa às 6 horas em Porto Alegre, tinha que ir à missa. Tá errado. É verdade. Para falar em missa bem rapidamente, 100 anos de Adail Moraes em Capão da Canoa, na igreja de Capão da Canoa, com a presença do ex-ministro Marcos Vinícius Pratini de Moraes, da Vera, o Joãozinho, os filhos do Adail. 100 anos de Adail Moraes, que todo mundo sabe quem foi Adail Moraes, jornalista e... Por falar em nota social, no dia 7 completam 100 anos o casal Eduardo Outramari e Ana. Perfeito. Ele 60 e ela 40. Vai ser uma festa já, Romeu, o diretor do Shopping Total. Sim, o Colorado, trabalhou conosco. Somos dos dois da 100? Então ele fez a festa dos 100 anos. Tá legal? Bom. Fizesse uma referência aí, Pedro, ao Roger, que venceu na estreia do Juventude. Isso. E eu também me sinto no dever de cumprimentar o Roger e o Renato Schmidt, que assumiram o Juventude. Não tinham ganho nenhuma partida no Alfredo Jaconi, invictos, nenhuma vitória no Jaconi. E com o Roger e o Renato Schmidt, o Juventude quebrou esse tabu e conseguiu a primeira vitória em casa. Eu acho que todos que mudaram de treinador nessa rodada não perderam. Ganharam ou empataram. O Pelotas mudou. Ganhou. Mas o São Paulo e o Rio Grande perdeu. Não, São Paulo vai mudar. Vai mudar agora. O Aimoré mudou, empatou. O Juventude mudou e ganhou. E o Caxias mudou e ganhou. Alô, Ultramari, tô te dando de goleada, 145, é mole? Ele 100, ele a patroa 100. Pedro, 145. 145? Quem? Somando as idades, o Ultramar e a mulher dele, 60 mais 40, 100. Lá em velho, casa, 145. Dá 145? Antiguidade é posto. Cacau, 2 ou 3 volantes amanhã, Cacau? Perguntinha, depois da atuação do Dudu no primeiro tempo, é uma perguntinha que cabe uma boa reflexão. Cabe uma boa reflexão. O Diogo Oliveira ontem implorava por isso no bate-bola. Quero te perguntar se a gente atrapalhar, quem tu tirarias? Quer dizer, não, eu não tiraria. Eu jogaria com os 3 volantes. Tá. E Zé Roberto tem que sair permanece, alguém, né? Zé Roberto permanece? O time titular, o time que vem jogando. Eu não mexeria no time. Nós acabamos de dizer aqui, todos nós dissemos que o que importa no time é o entrosamento. O Grêmio está com um time definido. O Grêmio tem um Luan. Quero fazer um apelo para o presidente Fábio Koff, para o Rui Costa, para o Marcos Quitolina. Não vendam o Luan, por favor, esse ano pelo menos. A direção do Grêmio diz que tem problema. Tá, mas vende o Pará, Pedro. Vende o Pará. Mas ninguém quer. Pará? O Pará. Dá para vender. Se tiver uma boa proposta. Só eu que sou fã do Pará. Tu quer boa proposta pelo Pará? Não, eu só não quero que vendam o Luan. Deixa o Luan ficar 1 ano, 2 anos no Grêmio. E o Wendel, o que tu acha?
O Wendel cara. também não é para Esse ser é o vendido, tipo do mas o Luan, pedido. mas o Wendel ainda é um jogador Tão falando daqui que a o Wendel pouco vai tu embora. substitui, lateral tu substitui. O melhor lateral do Brasil ano passado foi o Alex Telles, tem um melhor que ele esse ano. Agora o Luan é joia rara, tu não encontra um jogador desse. É verdade. Então não vendam o Luan, por favor, esse ano. esse Deixe vai para ser vender craque, esse no ano que vem, porque é um jogador diferenciado, é um jogador que joga verticalmente. Isso é difícil em futebol. O Grêmio vai sair com os 3 volantes. Tem que sair. Vai sair com Não os 3 pode mexer no time. Porque senão não teria motivo para poupar. Ah, não, por exemplo. tem que- Deixa o Dudu como Tem alternativa. que jogar com o Zé Roberto, que aí o time não manda, Não, já não, vai não, pros não, lados ele e não tal. vai- Joga com o não Zé é- Roberto. não Ah, tu também tá contra o Zé Roberto? o Ah, não, Vianney, não. Eu Vianney, não, tô ele- a favor. ele não eu, vai- eu quero o Dudu no banco, eu quero Alan Ruiz no banco. Ele não vai inventar, Tira, Vianney. e se Ele tirar pode- o Luan também é melhor. Ele tem uma coisa que eu acho que serviu muito o jogo do Grêmio. Para ele testar opções. Não vai terminar assim como vai começar, mas vai começar da forma como tem jogado. Eu entendo que ele comece com 3 volantes. Entendo que o time não tá pronto, Isso, não tá não tá firmado, entrosado. não. Agora, que o Zé Roberto volte, isso aí é desafiar Mas o os Zé, astros. Vianney, Tá louco. uma questão lógica, de raciocínio lógico. Se o Zé Roberto foi preservado, poupado Claro, nesse foi o que jogo, eu falei é ontem. sinal que foi poupado para jogar. Foi terça-feira. erradamente preservado, Bom, então. Não Pronto. estou entrando no mérito. Não, mas eu tenho Eu que acho que, entrar no mérito, acho que o né? treinador, não sei se o treinador está certo em colocar o Zé Mas se tem Roberto. 2 caras apresentando Mas se ele foi mais, poupado e preservado, é sinal que ele foi poupado para jogar na Ah, terça-feira. isso Porque- tudo bem, porque- mas essa coisa não tem uma Isso certa é um dinâmica. indicativo, Isso aí não pode ser um troço tá no congelador. Não, neste momento é. Não, se daqui a pouco, Cacá. Não, se daqui a pouco se- o tem um Alan guri que tá Ruiz, o jogando Maxi muito mais do que ele, Rodrigues, tu não bota, o porque- Janderete, Mas bom, vai botar. nós vamos O fazer Renato vamos tirou fazer o Zé exercício Roberto do aqui de time. imaginação. O Grêmio foi muito bem no sábado, não foi? Sábado. Contra Bem. o Novo Hamburgo. Foi, Muito bem, foi. foi bem, não foi bem. Foi bem, foi bem. Foi mal contra o Nacional? Não, ganhou lá. Né? É mais difícil ganhar do Nacional ou do Novo Hamburgo? Não, é verdade. Qual até é o time falei que isso tem que lá no jogar? jornal, falei Lá. isso. Então Falei- ele não está errado, Fala- ele está pensando no time do Nacional lá. É. Esse é o problema. Não, ele A está cabeça pensando do no time treinador é titular. outra. Ele tem hoje, Claro. o Anderson Moreira hoje tem um time titular. E salvo um motivo maior, ele não vai mexer no time titular. Bom, se o Dudu começar a arrasar, vamos pensar numa outra solução. É Mas disso para que eu lá, tô falando. Por que o Grêmio contratou? Quem? Contratou porque ele quer melhorar o time. Mas- Se ele quer melhorar o time, tem que botar a Mas jogar. tu tem seu momento, O Grêmio Vianney. contratou para ter opções também, Tu né, tem seu Vianney? momento. Não, mas eu não trouxe o Dudu pra ter opção. Como? Tirava o Kleber, o Luan e o Barcos. Quem é o outro que tu tem? Não. O Everton, não, o Everaldo. Está escrito na Libertadores Everaldo. Não, joga o Dudu e o Barcos e no meio joga os 3 Sim, mas volantes. é isso que eu estou dizendo. O Dudu foi para a vaga que sobrou, porque saiu o Vargas. Tu não tinha opção. Lá na Os praça. atacantes Não inst- precisa voltar o Zé Roberto. Os Isso ata- aí eu sou contra. mas são diferentes. Tu quer jogar com o Dudu ao lado do Barcos, não é no lugar do Zé Roberto. Não, mas é o Vianney, o Zé Roberto não volta. é essa tragédia aí, Vianney. Ah, não. Eu até Mas discuto o Grêmio se- tem coisa Vianney, melhor, Eu hoje. concordo que o Zé não está bem. Não, mas não Vianney. tá bem. Se tu tá contra Zé Roberto é com o Alan Ruiz. a volta do Zé Isso, Roberto é isso, rançoso. isso, Pois isso. então fiquem com o Zé Roberto no Não, time. Vianney, eu só estou discordando de Fica com ti do aquele seguinte. toquezinho lateral, Eu só aquela tô- arrasta a bunda. Eu e só tal. estou discordando de ti o seguinte, eu não discuto se tem que jogar ou não o Zé Roberto. Só que se sair o Zé Roberto é o Alan Ruiz. Não é o Dudu. Não. O Dudu vai jogar Não, mais na até frente. o Maxi mas- Rodrigues. Ou o Max. Ou mas ficam o atrás. Janderete até. Mas ficaram atrás do Ou o Janderete ficaram até. atrás do Ruiz. Ficaram atrás. É. Porque Não, aí teria, e a se outra. sair o Zé Roberto para entrar o Dudu, teriam que mexer na função do Luan. E por isso favor, eu aí. vou fazer um apelo de novo, deixa o Luan quieto. É o que está fazendo. Bom, quem sabe bota o Luan, É o que tá fazendo tira o Luan diferença. de É. perto, deixa ele jogar só a final, escondam o Luan. A jogada que ele fez na Escondam o linha Luan, de fundo. bote Não, numa mas é que- sala que ninguém veja o É Luan. que pra chegar na De final. novo? Pra chegar na final. Isso. Pra Esconder chegar na na final, sala. tu precisa do Luan. Tu tá entendendo? Então não dá pra esconder não ele aí. mexa. Jogada, Não mexa a com o jogada cara, que o deixa o guri Luan, quieto lá a jogando. jogada que o Luan fez na linha de fundo pelo lado esquerdo. De letra, inclusive. Que deu o gol pro indo Barcos. pro Barcos. Aquilo ali de letra. Driblou o cara assim, oriundo do futebol de salão, né? Ele é E deu a bola pro Barcos fazer o gol. O Luan está influindo decisivamente na volta do Barcos. Porque ele está chamando a atenção do marcador e o Barcos está tendo mais facilidade para concluir, está tendo mais espaço para jogar. Ou tá botando a bola dentro do gol pro Barcos fazer o gol, né? Também. E aí soma pro centroavante. Mas O centroavante que faz gol tem mais mas confiança. Não é esse troço só o todo. gol do Barcos, quer dizer, o gol do Dudu
Geralmente, o que acontecia no ano passado? Quando aquela bola vem no ar e o Barcos penteia, ela é do zagueiro. Não foi a intenção. Ela é do zagueiro. Não foi a... penteada, foi de Quer ver, pé. enquanto sei lá, o sei lá. Enderson Mas ele joga não, com... quando vai pentear, vai cair no zagueiro. Enquanto o Enderson Agora não, né? joga com 3 volantes, sabe o que o Abel fez ontem? Botou um guri que tá aparecendo agora e tal, como único marcador no meio campo. Único para jogar com o Veranópolis. Futebol que é o- ofensivo, isso, Vianney. É ir pra dentro deles. É, Tá não certo. dá, não dá. Só olha, então me permitam só fazer o registro e tal, e vocês aplaudem e tal. e fica não legal. dá pra terminar um jogo com 5 atacantes. Terminou com 5 atacantes. Não dá. Aí vou elogiar também. Não, porque não vou foi. me incomodar, Não tem posso Não criticar o foi, Abel. não foi a intenção de quem fez a frase no rádio ou no jornal. Não foi a intenção. Mas vamos... Como é que tu sabe? Eu vou dizer agora. Dizer assim, que o Inter perdeu a invencibilidade na estreia do Dida, eu quero só dizer o seguinte, o Dida não tem culpa nenhuma na perda da invencibilidade. mas ele Ou na ficou- perca da Mas invencibilidade. ele ficou cristalizado, né? Pô, ele ficou paradinho, não se mexeu, não mexeu. tu acha que ele foi gol, culpado? esse gol do O Veranópolis. gol. Tu achas que ele foi culpado? Esse gol Não, do ficou esse gol, parado. esse gol do Veranópolis é Ah, muito mas parecido com o gol que o Grêmio sofreu do Caxias É. no escanteio. É. Não tem, o goleiro não tem ação. Tu fica esperando que o zagueiro pelo menos Não é a bote o primeira corpo no vez. cara. Aí não, o cara subiu sozinho. Bom, aí o cara Não, mas escolhe. é pior, quem É subiu com ele execução, foi né? o Wellington Paulista. É execução. Não foi um zagueiro, foi É, o Wellington Paulista. Centroavante Quer cabeceador. dizer que ele não esboçou, então? Conhecido como esboçar? Não, O Dida pode não ter sido estreou. o cabeceio muito de perto. O Dida não pode estreou, ser, o Dida então. vai estrear, não estreou. Mas ficou paradinho. Só ele a podia até reposição. ter saído daquela bola. A reposição, o Dida, sei lá, eu acho que ele dá uma Tu diferença. acha que se fosse o Muriel ia dar falatório? Não, Para aquela de bola ser não é bola do intrigante. goleiro. Aquela Não, bola não é eu do tô goleiro. me baseando em ti, eu tava Fofoqueiro. elogiando o Dida. Tu Tava é elogiando. muito linguarudo. Aquela bola- Eu tô dizendo, o Dida até poderia ter saído do gol naquela. Uma cobrança de escanteio fechada. Poderia ter saído naquela Como todo bola. jogador jovem que começa Não. e está pouquinho, sendo mas aclamado, pouca coisa. está sendo aclamado por todos, eu quero declarar também que daqui a pouco, em 2 ou 3 partidas, o Luan não vai jogar bem, porque ele vai sentir, ele vai cair, ele tem 18 anos, isso vai poder acontecer. E quando acontecer isso, pelo amor de Deus, deixe o cara continuar jogando, não tire o cara do time. Gladiador Nevermore. Deixem o Luan jogar. Sim, porque o Kleber Deixem ficou o Luan jogando um ano crescer, mal, né? crescer de produção. Não fez Ele gol, tem só não fez 18 gol anos. No semestre, não. É, No semestre ele não fez gol. Então, se um ficou um semestre sem marcar gol e teve a confiança do treinador, até porque não tinham grandes opções, por que não com o Luan? Outra né? coisa que me deixa feliz no Grêmio, e não é nada contra o Dida, absolutamente, porque o Dida fez um bom ano, o ano passado, mas são as atuações seguras do Marcelo Groy, né? Ele Fez uma defesa tem uma saudável. agilidade impressionante, esse menino. Que atuação. Eu gosto muito Olha, do eu Groy. acho que o professor Rogério O Groy Godoy é bom, lá, bom que é o goleiro. treinador de goleiros do Grêmio, ele é um cara, Rogerão, né? ele é um cara Tamanho capaz. do Lucianinho. Ele é um cara capaz, porque a agilidade desse menino, Marcelo Groy, e o Busato, que entrou aquele dia, jogou bem também. O Grêmio está bem servido de goleiro. Coisa impressionante esses torcedores, alguns torcedores do Nacional de Medellín, que já está chegando a Porto Alegre para enfrentar o Grêmio amanhã. Eles se colocaram lá no bairro Humaitá, perto da arena, e estão Acampados. acampados, vendendo artesanato, tocando aqueles instrumentos e tal. E, Algum, né? para pegar um dinheirinho para poder sustentar a estada deles aqui e a estadia também. Vieram de carona lá. Principalmente a Quanto estadia. tempo viria levar isso aí para chegar aqui? Sei É um lá. tempo, hein? Ué, de Medellín a Bogotá é 40 minutos de voo, é daqui Florianópolis, mais ou menos. Medellín é perto de Cartagena. Aí Bom, Novo Gimo. Só porque deve estar, eu estou sem computador aqui, devem estar se perguntando, cá, foi pênalti ou não foi pênalti em Piranópolis? Foi pênalti Roubaram de de nós. concurso. Mas o Inter não perdeu por isso. Mas sabe o que é o. Mas é como o diz o juiz Cacau, que não dá um apitou? pênalti pro Inter, é uma coisa impressionante. O juiz que apitou. Não, é que vocês ele não é- aprenderam ainda que o árbitro erra para os dois Não lados. entendi por que ele apontou. Tem um ser Por que humano. ele É um ser apontou o humano. pênalti? O árbitro erra Quem para os é? dois Alguém lados. O árbitro é um ser humano. Alguém explicou. Ele não só apontou. Comentar A sobre televisão mostra com clareza o apito. Não, Ninguém pois é. apita tiro Ele de meta. aponta e apita. Aponta e mas apita. mas e reconsidera porque alguém no fone disse pra ele que não era? Não sei lá, Laura, mas o Chiquinho, ele é Ele enrolão. tem aquela velha tese. O Ele time é- bom, o sempre se time enrola em grande, jogo. passa por cima da arbitragem.
time grande ou time bom passa por cima da Depende, se arbitragem. for o meu Mas é time, mesmo, não. O árbitro é um ser humano, erra pros dois lados. Aí tu diz isso pro Cacau, quando não derem um pênalti pro Grêmio, ele vai no teu pescoço. E aí, Isso não informa. tá entregando. Há tu casos, tá há casos e casos. Ah, não, casos e casos. evidentemente. Esse é o famoso no dos outros é festa. Novo Gimo Protecolor UV, acabamento à base d'água de alta durabilidade para madeiras. Gimo Protecolor UV não tem cheiro e possui secagem de apenas 4 horas entre demãos. Disponível em 6 cores, resistentes a sol, chuva e maresia. Produto Gimo, a qualidade é comprovada. Fecha mês Tumeleiro, grandes ofertas e os menores preços. Pague tudo em até 8 vezes sem juros em todos os cartões. Fecha mês Tumeleiro, ninguém facilita tanto. Sozinho ou acompanhado, caminhando ou correndo, o que você gosta mais? Se a vida é feita de escolhas, é um privilégio ser uma delas. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Chegou o momento bairrista. Na expectativa do carnaval, a empresa lança camisinha com sabor de churrasco e erva mate. Esta e outras tu encontras no bairrista.com. 1h35, o bairrista de Olinda, essência de vida. Ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Enviação Ouro e Prata, seu destino é Rivera, seu destino é Ouro e Prata. Lembrando que você pode assistir sim o Sala de Redação, sabia, né? Pois é, www.radiogaúcha.com.br, ao vivo, hein? Online. Para Real Atacado, novidades que viram lucro para o lojista, e Blackbird, o seu energético. 3 minutinhos e a gente volta com o Sala de Redação. Blackbird é energia, na balada no seu dia. Blackbird é energy drink, Blackbird é o que eu queria. Levanta seu astral, fica tudo mais legal. Blackbird é o canal. Vem pro Blackbird, vem pro Blackbird, vem pro Blackbird, vem! Blackbird Energy Drink, o seu energético. Amplie seu conhecimento e transforme sua carreira. Faça MBA na ESPM. São 14 cursos nas áreas de gestão, marketing, moda, digital, jornalismo, branding e liderança. Tudo com a estrutura e os professores da melhor escola de negócios do sul do país. MBA ESPM. Inscrições abertas. Informações, acesse www.espm.br/MBA. Faça MBA na ESPM. Segurança é o que você encontra quando entra na Excelsior Pneus. Linha completa de pneus Pirelli. O pneu oficial da Fórmula 1, da Stock Car Brasil e do Marcas e Pilotos Gaúcho. Seu carro merece. E conte com o padrão Excelsior de serviços e atendimento. Um compromisso com seus clientes. Dirija com cuidado e respeite as leis de trânsito. Rode Excelsior, rode Pirelli e pague rodando. A Ouro e Prata leva você até os bons preços de Rivera. Aproveite o serviço bate-volta de ônibus. Saídas regulares de Porto Alegre nas sextas-feiras com retorno no sábado, por apenas 10 vezes de R$ 13,89, com café da manhã e translado até os free shops. Para mais informações, ligue 0800 051 6216 ou acesse ouroeprata.com. Seu destino é mais economia. Seu destino é Ouro e Prata. Tchê, que exagero é esse? Tô me prevenindo. O carnaval vem aí, se caso abusar do meja, tem a minha olina garantida. Mas, compadre, tu encheu tua mala de garopa de olina. É que também tô levando a chinoca junto. Vamos fandanguear lá no bloco dos Teixeira. 3 dias pra engraxar o bigode. Então leva a mesma olina. Aquele composto de erva que vai te deixar mais faceiro que filhote de ganso em taipa nesse carnaval. Ai, não! Olina, essência de vida, agora em flaconete. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Salame Santa Clara tem um toque diferente. Tem um toque de charme. Tem um toque de nobreza. Tem um toque de elegância. E todo mundo adora. Salame é Santa Clara, o puro sabor da serra. Ó, vão querer repetição.
49 minutos e meio, estamos de volta. Lembrando que a hora certa é de Excelsior Rod Pirelli, pague rodando, a temperatura de 28 graus e 7 décimos. Santa Clara, há mais de 100 anos na mesa dos gaúchos. Ah, e a nossa pesquisa interativa é do Residencial Deauville, à beira do mar, em Capão da Canoa. Últimas unidades, nasale.com.br. Será que amanhã lota a arena, hein, Cacau? Eu gostaria que lotasse, Pedro, mas pelas informações que eu obtive aqui no programa de Esportes ao Meio-Dia, não deverá lotar a arena. Eu acho que quando se definir de forma, com perdão da redundância, definitiva essa questão Grêmio-Arena, quem sabe aí a torcida do Grêmio se sinta mais à vontade para comparecer em massa na arena, né? Acho que não vai lotar, embora gostaria que lotasse, porque amanhã é o dia apropriado para a torcida do Grêmio mostrar para o adversário a força da torcida do Grêmio e mostrar também para os atletas do Grêmio a força da torcida do Grêmio. Amanhã é o dia apropriado para isso. Pelo Anderson Moreira, sabe? Amanhã é o dia apropriado para isso. Olha, todo mundo que for à arena amanhã tem que ajudar, tem que apoiar, o adversário é bom, o Grêmio precisa dessa vitória, essas 2 vitórias em Porto Alegre, praticamente encaminha o Grêmio à classificação. Classifica e é o Grêmio. muito importante que os gremistas todos tenham essa fé e essa vontade de vencer amanhã. O ano passado o Grêmio foi 15º colocado em 16 classificados. Por consequência, nas oitavas de final foi decidir fora de casa. E nas oitavas de final, o Grêmio tendo ganho por 2-1 aqui, perdeu por 1-0 lá, o gol valorizado desclassificou o Grêmio da Copa Libertadores da América. Então, Vianney, isso é uma discussão lá na Argentina, parece que os argentinos gostam mais de jogar a primeira em casa. Mas eu prefiro jogar a última em casa. Eu prefiro ter time para enfrentar. Sabe o que é, Pedro? Não, aí fica mais fácil, é verdade. Mais fácil, né? Com o time é barbado. A prova de que jogar em casa é decisivo, que o Atlético Mineiro, o campeão, fez a diferença dentro do Independência. Ele perdeu fora, né? Pro time do México. Sim, pro Tijuana. Quando tu joga em casa, tu tem que ganhar. Não tem outra alternativa. Tem que ganhar. Em casa tem que ganhar. O raciocínio dos fora argentinos, tu vê o que faz. Essa história que eles gostam de jogar primeiro em casa, e eles gostam de jogar primeiro em casa, e eu tenho simpatia por jogar primeiro em casa, não é só para contrariar, eu tenho. É que é o seguinte, eles falam, sabe o que eles falam? Ninguém pode garantir que vai ganhar primeiro em casa. Não, né? Mas o pensamento positivo. Vamos ganhar primeiro em casa e depois saímos a especular. A especular. Porque aí a responsabilidade é do outro. Mas Lauro... assim eles ganharam uma Libertadores do Filipão, em São Paulo. Ganharam uma do Cruzeiro, do Adilson Batista, que o Kleber foi expulso o Corinthians com o gol do Riquelme lá do lado. Eu acho, mas sempre é pior enfrentar um argentino, né, numa final de Libertadores. Eu me recordo em 95, quando jogava, o Grêmio passou pelo Emelec de Guayaquil na semifinal, e jogavam River Plate e Nacional de Medellín. E o presidente Fábio Koff brincava muito comigo na época e dizia que queria ganhar o River Plate, porque queria ganhar do River Plate. Eu digo, não, senhor. Prefiro o Nacional de Medellín. Prefiro enfrentar o Nacional de Medellín. Mas tu sabe o que eu acho muito ruim? Eu acho muito, muito ruim jogar a segunda em casa, quando você na primeira já perdeu, foi derrotado na casa do adversário. Porque tu entra em campo com a responsabilidade, com a carga. Perdeu por 1-0, lá tem que fazer 2-0 aqui. Aumenta a carga. Se toma um gol em casa... Foi o que aconteceu na final de 95, Vianney. Nós ganhamos 3-1 em Porto Alegre, teríamos que perder de 2-0 em Medellín. E aí, barbada, né? Não foi tão barbada, mas foi. Mas é bem mais fácil. Compensação, o Grêmio estava buscando ser bicampeão da Libertadores em 84. E o que aconteceu? Jogou a primeira em casa. Dizem até hoje que foi aquela discussão do bicho que atrapalhou. O Cacá não pode me socorrer. Mas não está confirmado não isso. Sei, não está confirmado. Eu não acredito nisso, eu não sei, mas eu não acredito. E foi melhor depois na segunda lá fora do que em casa na primeira, ou não? Estou enganado. Agora, o Grêmio perdeu em casa 1-0 com o gol do Burro. Perdeu em casa 1-0 o primeiro jogo com o gol do Burro Thiago. Segundo jogo em Buenos Aires, o Grêmio fez uma extraordinária partida. Merecia ter vencido o jogo e empatou 0-0. Eu tenho uma ideia sobre isso. Eu acho que tu tem que fazer o resultado sempre em casa. Tem que ganhar. Tem que fazer. Tem que ganhar. E de preferência sem levar o gol. Primeiro jogo, geralmente o que acontece? Eles não arriscam tudo. No segundo não tem volta, tem que arriscar. Claro, ali né? No segundo vamos ver quem é que tem bala na agulha. É testículos de touro. Parece que vai cair, mas não cai. Né?
Então tu tem que ir embora, tu tem que arriscar, não adianta que tem que ir. Olha, o relógio está passando, nós estamos em desvantagem, temos que... E aí é pior. Guerrinha, tem um negócio que eu acho que a gente tem que fazer, nós temos que discutir um pouco, fazer o registro. O Campeonato Gaúcho é o campeonato de menor renda média de público. Menor. Eu sinceramente... A melhor foi a frase do Chico Noveleto. Vocês pagam 150 para assistir um show de sertanojo e não querem pagar 50 para ver o jogo do bem, Gauchão. Chico, tu tem razão. Tá bem, tem toda a razão. O teu campeonato é que tem a pior arrecadação do Brasil, mas tu é tem o mais razão. charmoso, é o mais charmoso. Ontem foi 60. Disse o Paulo Brito que é charmoso. Mas o preço, olha, cara, primeiro lugar, Grêmio e Inter botando a baba para jogar. Pô, isso aí é brabo. Isso aí tem grande influência. E cobrando o preço que estão cobrando. 60 pira lá em Veranópolis ontem. Então, e era 80, né? E era 80. Como ele viu que não ia dar público, ele não, então vai ficar 60. Que maravilha. Grande né? coisa, né? R$60. Eu acho que nessa época ainda nós temos uma coisa, o público se manda muito para o litoral. Tá na praia. Né? E então, o que tu faz? Tu facilita o preço para botar mais gente. No Rio de Janeiro quebraram tudo lá porque a passagem subiu 25 centavos. A cerveja parece que subiu R$2, mas os caras não pararam de beber. Mas cerveja não precisa controlar o preço, né? Bebe quem quer, né? Mas de qualquer forma, a relação sempre é de procura, lei da oferta e da procura, né? Claro. Se tu cobra 60 e vende, ótimo. Se tu cobra 60 e não vende, baixa para 30. Baixa, tem que baixar. O Lucianinho ouviu um cara que veio de Passo Fundo ontem para ver o jogo. Passo Fundo ali, tu vem para aquela estrada ali que passa por Marau ali. A produção? Terra do Ultramar e Marau. Sim. Nasceu em Marau. Perfeito. Não é produção, é uma estradinha lá que eu não sei o nome. Os Turras são de Marau ou Casca? Não sei. Pois é. Não sei. É por aí. E o cara disse o seguinte, ele veio com a mulher e o filho. Ele gastou 180 de ingresso. Combustível. Mas, no mínimo, uns 50, 60 reais de combustível. Alimentação. Aí um almocinho deve dar uns 100 para os três. É mais barato. Um restaurante giratório, aquele bonito. Sei lá. É mais barato entrar naquele navio para ver o Roberto Carlos em alto mar. É mais barato. Tu paga menos para ver o Roberto Carlos em alto mar. Sabe que a média de idade em Veranópolis, a terra da longevidade, era, se não me engano, Vianney, 78 anos. Ontem, com a presença do Dida, aumentou para... Mas o Dida morreu na primeira, cara. Aliás, o Guerrinha fez um raciocínio ontem do bate-bola interessante. O time do Inter, que era velho, sob certo aspecto, envelheceu mais ainda. Né? Mudou o goleiro. O goleiro é mais velho. Aí tu vai me dizer, mudou o lateral direito, tá, tudo bem. O Fabrício já tá. O centroavante é mais velho. O Rafael e o Damião é mais velho. Claro. Tá? O Alex e o Otavinho nem se fala. é mais velho. Tá? Então, eu acho o seguinte, todo mundo no ano passado clamava que o Inter, numa certa altura da competição, principalmente quando o Klemer foi guindado à posição de treinador, diz, olha, vai haver o rejuvenescimento do time aí. O Klemer conhece a base e tal. Ele até tentou, né? Mas ele terminou o ano com os cascudos. E continua uma coisa martelando na minha cabeça. É que nem o sala de redação. Tu fala e o Lauro Quadros está sempre no sala de redação. Aqui é o seguinte, tá martelando na minha cabeça por que o árbitro apontou a marca do pênalti, apitou e voltou atrás. Voltar atrás é um direito que todo mundo tem. É bonito até voltar atrás. Eu acho que eu sei, Lauro. É bonito. Que ele consultou o auxiliar atrás do gol. Isso que eu queria saber. Consultou o auxiliar atrás do gol. Não, aqui no ouvido. No ouvido. A bandeirinha tá lá. Mas no ouvido, na comunicação aqui. Acho que foi muito rápido para para ele ter ouvido alguém. Que ele apontou e já voltou. Não, o Chiquinho é atrapalhado mesmo, Guerrinha. Não é a primeira vez. Ele não é mal intencionado. Chiquinho, tu diz, é na intimidade do o Francisco Neto. Chiquinho, todo mundo chama de Chiquinho. Chiquinho Neto. Intimidade. Não, mas ele... Não é só de Chiquinho que chamam ele. Não é o ex-treinador Chico Neto. Não sei. Não é só de Chiquinho. Renato Moreira chama ele de Chico Colorado. Ele ontem provou que ele é bem colorado. Isso aí... É por causa disso que ele quer se desmarcar.
Ele está querendo retornar. Eu acho o seguinte, ó, mas não foi por isso que o Inter perdeu. Eu acho mau caratismo, me desculpe. Não foi isso que o cara Inter é juiz perdeu. de futebol. Ele Mas ganha o dinheiro árbitro- ali. O ser humano, Vianney, ele comete erros pelos Cacalo, dois lados. Cacalo, tu já repetiu essa piada 80 vezes? Não é piada, isso é uma verdade, então tá, Vianney. então tu já repetiu essa verdade. Olha as câmeras, 80 olha as anos. câmeras. O 80 anos, árbitro pô. não pode. Às vezes ele está mal colocado, tem a frente encoberta. Ah, Tem um isso lance do atrapalha. Wellington Paulista no primeiro tempo ainda, que dizem, pode ter sido pênalti, que ele estava encoberto. Não foi pênalti. Foi uma disputa Não de foi bola. pênalti. Não foi. No primeiro tempo que eu estou dizendo. No eu segundo sei, tempo sei. também, levou vantagem. Não, o Wellington Paulista dobrou o joelho antes. segundo tempo Agora, ele se o atirou. pênalti no Alan Ruschel, ele está bem colocado e não tem dúvida nenhuma, só pega a perna do jogador. A prova é que ele marcou o pênalti. Ele marcou. A favor do Grêmio e estão depois dando desmarcou. pênalti. A favor do Grêmio estão dando. Tá em Grenal, então, na mas arena? não, Tô só o controlando. cara diz assim, ó, o Grêmio tem um monte de pênalti a favor. Estão indicando com o Cacau. O Grêmio tem um Grenal monte na de A arena. pênalti diferença é que o favor. Grêmio entra toda hora na área do adversário. Deve ser Isso isso. é a O Grêmio tem- diferença. o O Grêmio Grêmio tem- invade todo a mundo área. diz do Não, a isso. favor do Grêmio estão marcando pênalti até fora da área. Todo Coisa mundo diz assim, impressionante. Não é verdade. Não, a favor do Grêmio, e isso o Grêmio não tem culpa. Quando é pênalti, marca fora Sim, da área. não. O caso do Barcos contra o Nacional. Mas Também foi tem. 2 metros fora da área. Eu sei. Guerrinha. Bom, olha aqui, ó. Todo mundo diz E o bola Grêmio, na o Grêmio, mão. o Grêmio, A televisão do Cacau é de o outra Grêmio Olha tá... aqui, ó, aqui... Sabe qual foi o lance parecido com o lance Eu do vou dizer lateral uma do coisa, Internacional ontem? O lance do Jeromel no sábado. Chutaram só as pernas do Jeromel dentro da área. É pênalti. É pênalti, acabou. Puxa vida, vocês esquecem. É difícil a gente ficar falando erro de arbitragem. O Pará levou um puxão de um jogador internacional no Grenal, o juiz não marcou. Eu atribuí a erros do ser humano. Vem cá. O Pará levou um puxão, o mundo inteiro viu. O juiz não marcou. Pênalti claro no início do jogo. Claro, claríssimo. O juiz não marcou, prejudicando o Grêmio. Erro do ser humano. Erro do ser humano. Aqui, espetacular. Receba um torpedo agora. Marcou o pênalti do Paulão, o auxiliar. O auxiliar, não foi nem o árbitro, foi o auxiliar. Viu, Guerrinha? Receba um torpedo agora do presidente Francisco Noveleto, assim, esse pessoal de Passo Fundo que gastou 180, se for assistir o Sertanojo, gasta 600. Vem cá, eu vou dizer uma coisa, esse programa aqui... Quem não gosta de sertanejo chama de sertanojo. Esse programa aqui não tem autoridade moral para falar em pênalti, deu ou não deu, porque aqui todas as opiniões são pautadas de acordo com o interesse do momento. De acordo com o interesse do momento, de acordo com... Então vamos parar de falar em pênalti. Todas que foi incluem dado, não foi dado. Todas incluem Autoridade moral. Não tem autoridade moral, porque as opiniões mudam de acordo todas com o as time opiniões, que jogou todas as opiniões são pautadas, disse Vossa Excelência, Sim, Vossa Excelência. inclusive a sua. Todas, inclusive a Sobre sua. pênalti? É. Eu quase não falo. Não, eu não acho importante. Eu acho até uma idiotice no outro dia. Não, aí você está incluído. Não, aí a idiotice não é minha porque eu não cometo. Aí eu não tô incluído, idiota. É ficar no outro dia enchendo o saco quando não vai mudar nada. Sei por que ficam falando Não também, vai mudar nada. Porque é idiotice. Não vai mudar nada. O Chiquinho vai voltar e vai dar o Se pênalti. é uma coisa que eu não discuto com o Vianney, é idiotice. Francisco Neto. Chiquinho. Para com essa intimidade. Eu também não gosto de falar de arbitragem, mas eu nem quero falar nesse lance de ontem. Chiquinho Noveleto, pode ser? Mas, por exemplo, o que leva um árbitro auxiliar, e eu vou voltar num lance do jogo do Flamengo, semana passada, Vasco e Flamengo. O cara agachado na linha do gol, a bola entra a 33 centímetros. Pedro. O cara erra pros dois lados. Não, aquilo ali é o seguinte, o cara tá ali só pra aquilo ali. Qual é o cara que... Pedro, errou. Não dá, né? Pedro, Agora Pedro, vai fazer exame de olhos. Pedro, Vai no off. Pedro. Vai na penitenciária, né? Pedro, Fala. qual é o cara que mais enrola e tá no nome dele? Noveleto. Meu Deus. Noveleto. Chico, um abraço pra Chico. Cara, eu já vi faniquitos aqui nesse programa. Crises violentíssimas porque o juiz não deu um pênalti ou deu um pênalti. Cacalo. Não, só o Cacalo não.
Cacalo não. Não, Cacalo entende que isso é um erro de um ser humano. Não é. Tu diz agora. Agora. Então, todo mundo te conhece, não vem. A favor do isento. é isso, Nunca dão pênalti a favor do isento. Não é só o Cacalo. Pô, isso aí é injustiça com o Cacalo. É o Cacalo, é o Vianney, é o Pedro. Não, o Vianney não. Não me mistura, não me mistura. Eu só tenho uma opinião. Da bola aqui. Chilique? Chilique não é contigo. Os histéricos da bola aqui. Não, eu tenho chilique por outras coisas. Sobre pênalti, Você tem chilique, Vianney? Tenho. Tá, mas não conta, Quando a imprensa sobre começa pênalti, a eu tenho o saco uma... da polícia porque a polícia deu uma bordoada num vagabundo que tava botando fogo numa loja. Aí vem a imprensa, ai, bateram no coitadinho. E linchamento, e os linchamentos que estão acontecendo, o que tu acha? Sim, o linchamento de ontem em São Paulo, a torcida do São Paulo pegou um guri que tava com a camisa do Santos e matou a paulada. Matou a paulada ontem de noite. Senhores, estamos indo para o encerramento. Eu só acho o seguinte, pênalti tem que marcar, falta tem que marcar. É isso, tem coisas muito claras, o futebol é pra isso. Foi falta marca. Uma Copa do Mundo foi decidida por erro de arbitragem. Mas é um erro de arbitragem acontece. Mas não tem pode, que marcar, Cacau. tem que marcar. Todo mundo pode, sabe. Não pode. Mas os erros acontecem. Por 13 anos. Olha aqui, ó, por 13 anos seguidos, a Ruder conquista o primeiro lugar na pesquisa Top of Mind. Reconhecimento que devemos a você. Obrigado. www.ruder.com.br. O verão da Car House continua imbatível. Corolla XEI 2.0 automático com desconto de mais de R$5.000. Claro, Car House incomparável. Sala de redação termina aqui. Muito obrigado a você pelo carinho, pela audiência. Você ouviu e viu o Sala de Redação. Vamos comer uma alface lá, tá bom? Então, olha aqui, ó. Muito obrigado. Amanhã nós voltamos, tá legal? Tchau pra vocês. Sala de Redação. Debates esportivos.